tarde, comunidade. Eu sou Maria Clara Xavier, sou moradora de Planaltina, sou também professora, mãe de 2 crianças, né? E também sou comunicadora comunitária e faço parte da Rádio Utopia FM, que é um pouquinho que a gente vai falar aqui com vocês hoje nessa tarde. E eu não estou sozinha. Boa tarde a todos, não entrem em pânico, sou Edson Wilson, sou da Utopia TV e da Utopia FM, também sou professor, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre história, sobre cultura, curiosidades sobre Planaltina, Distrito Federal e, obviamente, a nossa rádio e também nosso programa no YouTube, Utopia TV, Utopia FM. E agora... Olá, humanos, sou Luiz de Costa, produtor cultural, morador de Planaltina há 20 anos, e estamos aqui, nós três, para falar sobre cultura e história de Planaltina, como o Edson já falou. E agora, com Maria Clara, ela vai conseguir dar um início para a gente. Então, voltando, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Planaltina e a Rádio Comunitária Utopia FM, que, assim, pra gente, dentro das nossas vivências, é uma coisa que está bem associada à outra, né? E tudo que a gente vai trazer aqui hoje é muito também da nossa percepção, da nossa relação com a cidade, do chão que a gente pisa, das nossas vivências, das nossas experiências. Mas, para poder contextualizar um pouquinho, para vocês conhecerem melhor sobre Planaltina, essa cidade que tem 161 anos, né? Nesse ano de 2021, vai completar 162 anos em agosto. A gente tem aqui o professor Edson, né? Que também é historiador e vai trazer algumas informações para a gente sobre essa cidade. E é isso. Mas, hein? Eu? Gente, se você não sabia, Planaltina é a cidade mais antiga do Distrito Federal e vale um detalhe importante. A gente falou em Planaltina, ela já existia antes do Distrito Federal ser demarcado. Em 1859 é fundada o município de Mestre d'Armas, e isso é importante. Alguns historiadores vão falar que ela é muito mais antiga, por sinal. Outros vão falar que ela não tem uma data ou um momento de fundação. Porém, em 1859, Planaltina foi fundada oficialmente. Vários detalhes importantes. Primeiro, ela foi uma importante briga entre 2 regiões. Santa Luzia, hoje Lusiânia, e os Couros, hoje Formosa. Nessa briga dos 2 lugares, acabava nascendo, ora o condado vai para um lado, ora vai para o outro lado, até que, definitivamente, anos posteriores, Mestre d'Armas foi transformada, em 1959, em cidade. Só que aí tem uma coisa importante. Em 1917, Mestre d'Armas se transforma em Planaltina, ou seja, colocada ela como sendo o ponto central da cidade chamada Planaltina. Ela muda de nome. Nesse momento, você deve estar se perguntando, tá, e quem é Mestre d'Armas? Na verdade, ninguém sabe quem foi a pessoa. Existe uma lenda de que existia uma pessoa que mexia com um ferro, Mestre das Armas. Então, ficou o nome Mestre d'Armas. Algumas regiões de Planaltina recebem, até hoje, essa alcunha, como bairros ou outras áreas como ruas e afins. Ok. Bem, então dando continuidade também, como a própria história da cidade também se mistura à história dos seus moradores, né? Então Planaltina é uma cidade centenária, né? E ela traz muitas coisas nessa sua relação, na própria forma como a cidade é. A gente tem diversos bairros, inclusive a gente não pode nem enumerá-los, porque a gente vai acabar esquecendo de algum. Estávamos inclusive conversando, né, antes da gente vir gravar para vocês, sobre os diversos bairros que existem na cidade e os bairros que vão surgindo a cada dia, né? Então a gente tem inclusive um centro histórico, que é onde conta toda essa história da cidade, né? A gente tem um museu, o Museu de Planaltina, que ele traz textos, que ele traz documentos que contam um pouco dessa história também, né? Então, Planaltina é muito rica historicamente, ela é muito rica patrimonialmente, né? A gente tem a igrejinha de São Sebastião, que ela, inclusive, é uma igreja que ela é tombada, né? Ela é um patrimônio material, também tem como patrimônio histórico da cidade, né? Então tem muitas histórias sobre a construção, inclusive, dessa igrejinha. O próprio museu
é um patrimônio tombado, e ali naquela região nós temos construções antigas, e eu imagino que só de falar vocês já devem estar pensando como é que é Planaltina. E aí eu não vou dar muitos detalhes não, porque vocês precisam conhecer essa cidade, né? Essa cidade centenária. E vale ressaltar que em Planaltina, em 1922, foi construída a pedra fundamental. Ela é um marco do centro do Brasil, né? E aí tem toda uma história, inclusive, em torno dela, que vale muito a pena a gente conhecer. Mas para falar um pouquinho também sobre a sua relação com a cidade, a gente tem a presença do Luigi, né? Como falou, é morador da cidade há mais de 20 anos. Então a própria história de vida dele também está misturada à história da região que ele mora, e ele vai trazer um pouquinho dessas informações e desse sentimento de pertencimento à cidade. Exatamente. Planaltina, além de muito rica patrimonialmente e historicamente, como Maria Clara falou, é muito rica culturalmente. Nós temos vários eventos que acontecem durante o ano, que já estão no calendário de cultura do DF. Nós temos um turismo religioso muito grande, principalmente com 2 eventos principais, que é a Folia do Divino. Folia do Divino e a Via Sacra. E a Via Sacra. São esses 2, são considerados a Folia do Divino em Planaltina, quando junta, né, todas as regiões, é considerada a maior do Centro-Oeste, e a Via Sacra também é considerada a maior do Centro-Oeste, e está numa briga de uma das maiores do Brasil. Com isso, nós temos muitos teatros em Planaltina e temos muitas companhias de teatro também, que é onde nós conseguimos termos a nossa maior potência, que é teatral. Temos Preto Rezende, que é um diretor muito qualificado e antigo já em Planaltina, vários escritores. E agora a última conquista que nós tivemos culturalmente foi o Complexo Cultural de Planaltina, que é um equipamento público cultural muito rico, de tantas histórias e tudo mais, e muito bem equipado tecnicamente. É onde nós estamos fazendo nossas principais produções. Então, é só para contextualizar um pouquinho, né, Lud, assim... rapidinho, e por falar em religião, vale dizer que o Vale do Amanhecer, um dos pontos principais de religiosidade do Distrito Federal, está em Planaltina, fundado por uma caminhoneira alguns anos atrás, Neiva Chaves Zelaya, primeira caminhoneira do Brasil, segundo os seus seguidores, uma clarividente. Ela conseguia ver o plano espiritual e ela fundou o Vale do Amanhecer, perto de Planaltina. Se eu não estou enganado, a comunidade hoje chega a 50 mil habitantes. Passa de 50 mil habitantes. E é importante a gente trazer essa questão, né? Essa informação que Planaltina ela tem um turismo religioso muito forte, né? Tanto a Folia do Divino quanto a Via Sacra de Planaltina, elas foram tombadas como patrimônios imateriais, né? O Vale do Amanhecer também está nesse processo, né, de tombamento como patrimônio imaterial, um patrimônio histórico. Então é toda a cultura que movimenta a cidade, né, uma cidade turística, inclusive tem a questão natural é muito forte. A gente é cercado por um espaço rural, então a gente tem mais de 9 parques ecológicos na cidade, mas são parques que ainda não têm uma estrutura, né? Alguns deles nem estão no papel, são informações que a gente traz, inclusive, do movimento ambiental organizado da cidade. Planaltina é uma cidade muito organizada, né? A gente tem moradores que são muito atuantes, seja no movimento ambiental, no movimento cultural, no movimento artístico e também na comunicação, né? E aí a gente traz a questão da relação da Radiotopia também com a cidade, né? Que foi a primeira rádio comunitária legalizada em Planaltina, né? Naquela região, na região de Planaltina. Então tem um simbolismo muito forte, inclusive, pra gente, né? A minha trajetória com a Utopia, ela começa em 2006, mas a rádio ela já existia desde 1996 e ainda tem histórias que antes disso ela também já existia, já funcionava, também trazendo cultura, trazendo educação, trazendo informação de qualidade também para aquela comunidade. Então ela também tem um papel muito forte dentro de Planaltina, né? E é uma rádio que busca muito valorizar a própria região, tudo que é produzido na localidade, né? Que busca trazer, inclusive, informações diferentes do que a gente ouve na grande mídia. E aí, nisso também, o Edson pode falar um pouquinho da relação dele com a rádio, como é que foi esse início, qual foi o programa que ele começou. Eu vou falar só um pouquinho do meu, né, que eu comecei na rádio em 2006. Foi com um programa chamado Tecendo Amanhã, que eu fazia com outras amigas. E a gente tinha terminado o ensino médio e a gente não queria desgrudar, porque cada um foi fazer uma faculdade diferente. E aí resolvemos
Tivemos essa porta de acesso, que foi a Rádio Utopia, porque ela tinha assim, essa inserção também no campo educativo, né? Essa relação com as escolas públicas de Planaltina sempre foi muito forte. E aí eu fui participar desse programa que a gente falava sobre poesia, sobre cultura local, sobre questões também estudantis. Então tudo isso a gente movimentava diariamente no espaço de meio-dia a 1h da tarde, né? Então foi uma experiência muito grande, muito forte para mim, que influenciou inclusive muito no que eu sou hoje, né? No que eu sou na minha perspectiva, inclusive profissional, minha relação com a cidade, minha relação com a cultura. Então a Rádio Utopia ela teve um papel muito forte aí dentro da minha formação, do meu senso crítico, da minha percepção de mundo também. Então é importante a gente frisar a importância dos espaços comunitários de comunicação, né? Que é possibilitar a população falar sobre o que pensa, sobre o que acredita, possibilita também a população ter um espaço de voz, né? Um espaço comunitário, um espaço coletivo, um espaço popular. Então a gente tem que sempre estar frisando a importância da mídia comunitária e a importância que ela tem na sociedade. E aí é com você, Edson. Comecei com a rádio em 2010, quando o Leônio Matos conseguiu me convencer a fazer um programa sobre quadrinhos. E bem, aí você imagina o que é falar de uma mídia completamente visual, magética, numa mídia completamente auditiva. Uma experiência para lá de fantástica, ao qual eu estou na rádio até hoje, ainda tem meu programa Quadrinhos lá. Às vezes a gente consegue ir ao ar todas as quartas-feiras, com um horário ótimo, nunca começa às 11, nunca termina ao meio-dia. Nossa máxima do programa é essa. Tive a oportunidade de conhecer muita gente, de fazer programas com muita gente. Como eu sempre digo, eu sou um garoto de programa e os meus amigos se tornam garotos de programas e minhas amigas garotas de programa, a qual a gente vai falar daquilo que nós mais entendemos, que é quadrinhos, seja nacional, seja estrangeiro. O importante é a gente estar abordando das formas mais fantásticas possíveis esse universo dos quadrinhos. Posteriormente me foi aberto mais 2 programas, que são os Vozes Femininas e o Distopia. Distopia que é voltado para o público do heavy metal, e o Vozes Femininas, como o próprio nome já diz, também voltado para as vozes mulheres, sempre buscando cantoras nacionais e estrangeiras, e às vezes falando um pouquinho da história delas, até quando a gente consegue fazer. É uma forma que nós temos de trazer também um pouco de conhecimento para pessoas que às vezes nem sabem que existe. A gente foge dos quadrinhos convencionais, foge da porradaria convencional do heavy metal, falando que tem cultura ali dentro, traz bandas nacionais, bandas estrangeiras. Nosso objetivo é sempre fazer o melhor para a nossa população. E vale dizer, Clara, que dentro da Rádio Utopia nós temos uma diversidade estrutural de músicas. Então nós tem desde música clássica, a qual muita gente não gosta, mas outros amam, sertanejo, catira, forró, MPB, principalmente é o nosso grande forte. Rap, funk e todas as sequências musicais que temos. A minha participação na Rádio Utopia sempre começou também não muito longe de 2010, foi por ali, e sempre foi extraoficialmente. Eu sempre estava próximo, mas não participando ativamente da Rádio Utopia. Nunca tive programas lá, até porque, como vocês podem perceber, minha melhor qualidade não é ficar à frente de câmeras ou microfones. Sou técnico, sempre ajudei na Rádio Utopia. Entrei oficialmente mesmo em 2019, também a convite do Leônio, para fazer parte do corpo técnico e ajudar na nova reestruturação que estamos participando agora. Além complementando o Edson, além da grande diversidade que nós temos, tem um acervo enorme, tanto de Planaltina quanto de músicas brasileiras na Rádio Utopia. São realmente CDs e CDs, HDs e HDs de música guardados na Rádio Utopia. Com vários festivais já praticados com o aporte da Rádio Utopia. E agora nós estamos abrindo para novos programas, para trazer mesmo a comunidade, programas da comunidade para a comunidade. Já estamos com algumas inscrições já efetivas, mas ainda está aberto. E se quiser participar, nós temos o aplicativo que todo o Brasil ou o mundo consegue ouvir. E com isso a gente consegue passar qualquer tipo de programa pedindo pauta para a gente lá nas nossas redes. Isso. E
mais um detalhezinho importante, que além da Utopia TV, fomos para o YouTube, e aí a gente ganhou mais uma vez, não só voz, mas também cara, e é óbvio que o Coedson, depois de muita briga e discussão, e foi jurado de morte pelo Leone e pelo nosso querido e amado Marley, porque me falaram que se eu não participasse, coraçãozinho para vocês, que se eu não participasse eles iriam me matar, porque eu já estava na rádio há muito tempo, obviamente. Fui para a Utopia falar de, adivinha só, quadrinhos. Kevin foi falar de filosofia, Adir de história, e esse é o trio que começou com a Utopia TV. Posteriormente teve a Maria Clara. Qual é o teu programa, mulher? Meu programa na Utopia TV é o Meu Lugar de Fala, que é um programa voltado, claro que é para todos os públicos, mas a voz nesse espaço é a voz das mulheres, né? Sobretudo das mulheres negras. É um espaço para a gente compartilhar as nossas vivências, falar das nossas lutas, falar das nossas dores, dos nossos amores e de tudo que nos atravessa, né? Então fica aí também essa dica para vocês seguirem a Utopia TV no YouTube, buscar a Utopia nas redes sociais, né? No Instagram, Rádio Utopia FM, buscar o aplicativo, dá um Google aí, pesquisa todas essas informações que, conhecendo a Rádio Utopia, a gente também conhece um pouco mais sobre Planaltina, né? Essa cidade tão rica culturalmente, tão rica no espaço natural, tão rica em relação ao meio ambiente, a tudo isso que faz parte, né, do que a gente é, né? Então, vale muito a pena a gente conhecer a rádio, se aprofundar um pouco mais sobre essa história e a história da cidade que, inclusive, a gente chama Planaltina de Planaltina Cidade Mãe, né? Que é uma cidade que a história de Brasília, da região, né, do Distrito Federal, ela não começa com Brasília, ela começa antes. Então, Planaltina ela já tem um pouco de história e tudo isso foi agregado, inclusive, para enriquecer mais essa região que a gente vive, que é uma região tão diversa, né? O Distrito Federal tem tanta história bonita e assim também é Planaltina, uma cidade diversa, uma cidade múltipla, feita de diferentes pessoas, com diferentes culturas, com diferentes bairros, né? Então, não existe só uma Planaltina, existem várias Planaltinas. E lembrando que tem mais três pessoas que fazem parte da Utopia TV, que é o Rodox, que agora está com filosofia e história, e o Jorge, que está com inglês, e o Ronan, se não me engano, que está com ciências. Exatamente, um podcast sobre ciências. Então, aí fica a nossa dica para vocês. Por favor, acompanhem a Utopia TV, a Utopia Rádio. Clara. Então, eu vou dar o espaço aqui para o Luiz se despedir, o Edson se despedir, e aí em seguida eu também faço a minha despedida. Então vamos lá, siga a gente nas redes sociais, acompanhe, vamos colocar o link do aplicativo para vocês baixarem e escutarem Rádio Utopia em todo e qualquer lugar do DF Brasil, e com isso faço minha despedida. E como eu sempre digo, comente, curta, compartilhe, por favor, leve a nossa voz adiante. Quero aproveitar, né, esse espaço cedido pela TV comunitária, essa parceria que se reafirma nesse momento, né? Nós participamos nesse final de semana do Escola de Mídias Comunitárias. Queremos deixar aqui nosso grande agradecimento, né, na figura do Paulo Miranda, essa pessoa que vem fazendo essa ponte também. A gente já teve em outros momentos aqui na TV comunitária e a gente restabelece agora mais uma parceria. Então, em breve, vocês terão mais Utopia FM aqui no espaço da TV comunitária. E a gente conta muito com a participação de vocês, com a interação de vocês, com as dicas, também com a voz de vocês, que esse também é um espaço comunitário. Então, a gente quer, sim, usar esse espaço, ocupar esse espaço da melhor maneira possível e trazendo também a voz do Distrito Federal, a voz das periferias, a voz das cidades que fazem parte, né, dessa Brasília. Então a gente sabe que Brasília é tudo isso e o Distrito Federal tem muita força, muita voz e muita potência. Então um abraço e obrigada e até a próxima. À distância.